Bom dia, irmãos. Estejam em oração por nós, membros da associação. Nós reconhecemos a boa mão do Senhor, que não permitiu a chegada do pastor Granconato, mas também a responsabilidade de cada um de nós de prosseguirmos com a associação. Ontem nós ouvimos o subtema evangelismo e hoje de manhã nós vamos ouvir o subtema em defesa da fé. Convido todos ao texto de 1 Pedro, capítulo 3. Quem puder ficar em pé enquanto faço a leitura. 1 Pedro, capítulo 3. A leitura será nos versos 13 ao 17 e a mensagem vai se concentrar somente nos versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Eu ia pedir para deixar fechado, porque aí não ventila tanto aqui para o uso da Bíblia. Mas obrigado, viu? Pela boa intenção. 1 Pedro 3, versos 13 ao 17, diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar pela mensagem? Senhor, estamos reunidos te adorando e nesse momento queremos também continuar essa adoração enquanto ouvimos o que o Senhor quer falar conosco por meio da tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso mestre nesse tempo de meditação bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, vamos ouvir. Por experiência própria, vocês devem saber que todo crente que quer ser fiel a Deus está sujeito a sofrer, em alguma medida, em razão da sua fé. Uma coisa é fazer a vontade de Deus e essa obediência render para nós respeito, aceitação e até benefícios pessoais. Outra, bem diferente, é ser fiel a Deus quando esse zelo pela obediência ao Senhor produz perdas materiais, desprezo, em alguns casos maus tratos e até mesmo risco de morte. Esse último cenário que eu descrevi foi a experiência que os ouvintes de Pedro tiveram. Naquele momento, a obediência a Jesus comprometia a segurança pessoal, comprometia o bem-estar, ameaçava a vida dos crentes, pondo em risco homens, mulheres e famílias inteiras, por causa da fé em Jesus. Vários versículos nessa primeira epístola indicam que o cenário era de defesa da fé, mas era uma defesa da fé muito diferente do que acontece hoje em dia em debates apologéticos. Ar-condicionado, tempo dividido para fala, réplica, tréplica e no final até direito a aplausos. Não era esse o cenário nesse contexto de defesa da fé que nós lemos em 1 Pedro. E o próprio apóstolo Pedro está dando instruções, não só da boca para fora, ele mesmo viveu a experiência de estar entre os apóstolos e por causa da proclamação da fé cristã,
sofrer duras ameaças, ser açoitado e ordenado que não continuasse a falar em nome de Cristo. Esse Pedro é aquele que, antes dessa carta, não defendeu a fé, a negou 3 vezes. Agora ele é um homem mais ousado, a ponto de pôr em risco a sua vida e aconselhar que outros também coloquem em risco, por causa do nome de Jesus. Nesse contexto, nesse trecho dos versos 13 em diante, Pedro vai dar orientações aos crentes de como eles deveriam fazer uma defesa da fé. De como eles deveriam fazer uma apologética cristã. De modo que Deus se agradaria enquanto eles faziam esse testemunho que defendiam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos observar nessa manhã, que eu sei que cada um aqui, em alguma medida, sofre em razão da fé. Pode ser um contexto familiar, alguns no contexto de estudos ou trabalho, e pode ser que alguns colegas aqui, muito mais experientes do que eu, já tiveram ocasiões de lidar com defesa da fé dentro da igreja. Dentro da própria igreja. Pedro tem algumas instruções, algumas orientações que mostram como deve ser feita essa defesa da fé. Deus quer testemunhas fiéis que lutem e batalhem, defendendo a sã doutrina. Mas Ele não quer soldados, guerreiros, pastores, líderes, batalhando de qualquer jeito. Pois nesse texto, a defesa da fé, ela tem um modo, ela tem uma metodologia, ela tem uma maneira que deve ser exercida. Acompanhe comigo algumas dessas maneiras que Pedro instrui os irmãos e assim a nós também. Primeiro, em defesa da fé, Pedro nos ensina: consagre o seu coração a Cristo. Verso 15, a primeira parte. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Há momentos em que o Filho de Deus precisa dar uma resposta aos opositores da fé. Tem horas que mesmo sem fazer o mal, que era o caso dos irmãos a quem Pedro escreveu, eles estavam fazendo o bem, mas ainda sendo zelosos do bem, eles foram cercados por uma situação confrontadora, ameaçadora. Isso pode acontecer comigo e com você. Enquanto nós obedecemos, surgem obstáculos, surgem adversários e oposição à fé. Diante disso, que tipo de apologética cristã Pedro ensina? A primeira característica dessa defesa, Pedro fala de consagração do coração para Cristo. Veja comigo que ele, no verso 15, a primeira palavra é o termo antes, ou no lugar de, ao invés de. Então precisamos saber o que Pedro disse antes. Porque a consagração do coração para Cristo na defesa da fé, ela contrasta com outra postura. Veja, que postura eles corriam risco de tomar e não deveria ser tal postura. O que é que eles deviam evitar e então substituir por consagração do coração? Versos 13 e 14 respondem: ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? A pergunta é retórica. Ela é a resposta, Pedro sabe, todos sabem. No geral, pessoas não sofrem por fazer o que é bom. É o que Pedro está raciocinando e levando eles a pensar. Que até no ambiente hostil, que é o que eles viviam, não era comum um cidadão obedecendo às leis sofrer. Não era comum. Então Pedro disse: quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Se vocês forem corretos, íntegros, honestos? A tendência é que ninguém mexa com você maltratando você. Mas aí ele emenda com uma reflexão: mas não tem sido isso com vocês. Vocês obedecem, não merecem maltratamento, mas vão receber. E então
Pedro cuida como um pastor daquele rebanho e diz: mas, ainda que venhais a sofrer, por causa da justiça. Justiça aqui é a retidão do cristão. É porque ele está vivendo conforme o padrão de Deus. Pedro disse, de modo geral, ninguém vai maltratar os que fazem o bem. Mas ainda que vocês insistam em viver como eu quero, e isso custe prejuízo, Pedro tem uma palavra de consolação para eles. Bem-aventurados sois. Sofrimento que lhe faz feliz. Que sofrimento é esse? Sofrer em obediência a Jesus. É injusto? É. Olhando humanamente, é injusto. Quem há de vos maltratar você fazendo bem? Como é que pode? É injusto. Calúnias sendo colocadas, falsas acusações, uma perseguição imerecida. Ainda que vocês sofram por estarem andando em retidão, bem-aventurados sois. Pedro aqui ecoa as palavras de quem? As palavras do seu mestre, que um dia ele negou 3 vezes. Agora ele está ecoando Mateus 10, 5, verso 10, nas bem-aventuranças, aquela que diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, dessa retidão do cristão. Porque deles é o reino de Deus. Aquele que um dia negou 3 vezes, agora está lembrando o que o mestre prometeu. Você é feliz se a perseguição é em razão da sua fé. É por obediência. Existe uma felicidade que os incrédulos jamais vão desfrutar. É essa. É você, mesmo sofrendo por estar obedecendo, mas você tem paz, satisfação e se deleita no Senhor. Você é um bem-aventurado, apesar das circunstâncias. E Pedro prossegue dizendo, não vos amedronteis. Tem circunstâncias que dá medo. A gente sabe o que é certo, a gente identifica algo errado, quer tratar o errado, a gente sabe que a nossa obediência em algumas circunstâncias pode trazer oposição a nós. Então, é natural que surja medo. Pedro já está pressupondo isso, que diante da pressão, os crentes iriam ficar amedrontados. Final do verso 14, alarmados. Se fosse a gente falando com nossas palavras, ia tremer nas bases. Ia avaliar se valia a pena essa obediência custando sofrimento. Pedro disse, ainda que venhais a sofrer por causa da obediência fiel ao Senhor, você é feliz, não se amedronte, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, então está aqui, a consagração do coração para Cristo em defesa da fé é uma maneira da gente não se entregar ao temor dos homens. Pedro contrasta aqui 2 temores. Quando Cristo é consagrado em meu coração, Cristo é o Senhor da minha vida e eu estou andando em tanto temor a Cristo que ainda em situação de pressão, onde o temor dos homens está ali perto de mim, eu não me amedronto com as ameaças dos homens. Razão disso, porque eu estou completamente focado no temor do Senhor. O temor que abafa o temor dos homens é o temor do Senhor. Pedro diz antes, ou no lugar de se amedrontar, no lugar de se alarmar com tais perseguições, permaneça defendendo a fé. Número 1, fazendo o quê? Consagrando o coração para Cristo. Não se deixem abater, Pedro disse. Não se deixem abater. Não baixe a guarda, mas também não se entregue. Antes, prepare-o para a batalha. Mas a primeira coisa que Pedro manda eles preparar é o quê? O argumento? Não, é o coração. Em defesa da fé, o Senhor quer que a gente cuide bem do nosso coração. Consagrar o coração aqui significa, então, deixar que o Senhor governe completamente
nossas palavras, nossas atitudes, até as nossas emoções. Pedro disse, não fica amedrontados. Consagra o coração para o Senhor. O medo vem. A questão é que nós vamos deixar que o medo domine. Se deixar que o temor dos homens domine, a gente cede, às vezes, às pressões. E no lugar de sermos fiéis, combatendo a sã doutrina, a gente relaxa. A gente começa uma diplomacia perigosa com algumas práticas, pensamentos. Por quê? Porque queremos ficar na zona de conforto. Porque não queremos prejuízo, porque não queremos que o nosso nome seja falado por alguns de modo negativo, porque não queremos que alguns no rebanho olhem para a gente meio atravessado, porque tememos mais os homens do que a Deus. Não façam isso, disse Pedro. Ainda que vocês forem maltratados fazendo certo. É uma das coisas que os pastores às vezes mais dizem. Como é que pode? Eu estou fazendo certo e está acontecendo isso. Ele disse, não ceda, não negocie com o certo. Persevere. Agora faça uma coisa, em defesa da fé, guarde o coração. Desse modo, Pedro está ensinando para nós exercitarmos o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo em nossa vida. Então, 1 Pedro 3,15, nós temos, antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. E a continuidade do versículo lembra para nós que esse é um dos versículos prediletos da apologética cristã, não é? Você lê qualquer livro de apologética cristã, tem que aparecer 1 Pedro 3,15. Porque a palavra responder aqui, nesse versículo, é aquela que dá origem ao termo apologética, como nós usamos hoje. Acontece que Pedro não usou o termo aqui no sentido tão técnico. Ele usou o termo aqui no sentido dos mais comuns, que era uma coisa diária. Quando a gente fala hoje de fazer uma apologética, como eu disse no início, às vezes é um debate marcado com antecedência, nas redes sociais, num ambiente universitário, e todo um cenário preparado e certas garantias. Graças a Deus por essas oportunidades de defesa da fé. Mas o que Pedro está dizendo aqui é a coisa que acontece comum com homens e mulheres e cristãos no dia a dia. É uma apologética do dia a dia, de uma circunstância em que você menos espera. E você deve, no lugar de ficar amedrontado e alarmado, consagrar o coração a Cristo. Ou seja, para ser um apologista cristão que Pedro está falando, não necessariamente precisamos ter excelentes argumentos, uma boa oratória ou o domínio das técnicas dos manuais apologéticos. Tudo isso tem sua utilidade. Mas o que Pedro está tratando é esse tipo de pressão virá sobre qualquer cristão. E qualquer cristão é capacitado por Deus quando o seu coração é consagrado a Cristo. Amém? A vida com Cristo, marcada por submissão, que é fruto de um coração consagrado, é o pontapé para a defesa da fé, segundo o apóstolo Pedro. Outra observação. No verso 14, eu disse que Pedro ecoou as palavras de quem? No verso 14. De Cristo, uma das bem-aventuranças. No verso 15, podemos notar que ele faz um tipo de eco também, ecoando dessa vez palavras do profeta Isaías. O contexto de Isaías foi o seguinte, Isaías 8, 13 e 14. O rei Acaz, rei de Judá, enfrentava uma crise em função de uma invasão iminente do exército da Assíria. Ou seja, circunstância amedrontadora. Percebe a semelhança com 1 Pedro? Os reis de Israel e da Síria queriam que Acaz se juntasse a eles em uma aliança. Pressão. Mas Acaz recusou, de modo que Israel e a Síria ameaçavam invadir Judá. Nos bastidores, Acaz se aliou. Com quem? Com a Assíria. O profeta Isaías então abre a boca e declara
naquele contexto, advertindo que aquela aliança era ímpia, era pecaminosa, e então diz, Isaías 8,13, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Pedro tem na memória esse contexto e essas palavras de Isaías. E ele usa, claro, com o Espírito Santo o inspirando, exatamente um eco das palavras de Isaías. Porque assim como aquele rei foi pressionado a ceder, os leitores de Pedro também eram pressionados. E para não ceder, Isaías disse, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. E em seguida ele deu para nós a definição do que é santificar a Deus em nossa vida. Ele mesmo disse, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Vai ser uma batalha de quem vamos temer. Em defesa da fé, nos coloca num campo de batalha e no final das contas, quem vamos temer? Os homens ou ao Senhor nosso Deus? Então aprendemos aqui uma lição. O modo de substituir um coração controlado pelo medo é submeter o coração ao senhorio de Jesus. Em outras palavras, um grande temor a Cristo vai diminuir e, quem sabe, até eliminar o temor dos homens. Não é isso que a gente vê no profeta Daniel? Como é que ele resolve firmemente ir na contramão do decreto da Babilônia? Ele temia muito mais a Deus do que o rei da Babilônia. Como é que não é isso que nós vimos em Esther? É ela que diz, se perecer, pereci. Ela sabe que está em risco. Ela sabe muito bem que o risco, nesse caso, é até perder a vida. Acontece que o temor dela era maior do Senhor do que perder a vida. Muito forte, não é, irmãos? E foi assim com servos de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Foi assim com alguns homens e mulheres da história da igreja. Porque nós não podemos ser do mesmo jeito. Diante de uma circunstância ameaçadora, de pressão e oposição, agirmos em defesa da fé. Mas não agir de qualquer jeito. Número 1, em defesa da fé, consagre o coração a Cristo. Existe uma segunda orientação dada por Pedro. Está na segunda parte do verso 15, quando ele diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Além de consagrar o coração para Cristo, prepare-se, em defesa da fé, apresente a razão da sua esperança em Cristo. Coração separado e o temor do Senhor acima de tudo é uma parte essencial da apologética cristã. Outra é, prepare-se, em defesa da fé, apresente a razão da sua esperança em Cristo. Vamos pensar nos leitores da primeira epístola de Pedro e fazer uma pergunta para eles. Por que vocês não negam a fé e vão para a zona de conforto e assim escapam desses perigos? A resposta deles, sabe qual seria? Porque nós temos uma esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é interessante notar aqui? Que o contexto é de crise, o ambiente é desfavorável, o cenário é de pressão anticristã. Mas sabe o que dá para ver também? Esse mesmo ambiente é um terreno fértil. Para quê? Para testemunhar a razão da esperança. É um ambiente fértil para evangelismo. É um ambiente fértil para espalhar o testemunho da glória de Deus. O que Pedro está dizendo é que, sabe o que vai acontecer com vocês, irmãos? Quem é que sofre por fazer o que é bom? De modo geral, ninguém, não é? Mas se vocês chegarem a sofrer por estarem andando na retidão como filho de Deus, não tenham medo. Consagre o coração para Cristo. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ter situações que os seus opositores vão chamar vocês. E eles vão querer saber por quê
vocês insistem nisso? O que é que acontece? Porta aberta para testemunhar. Quantos relatórios você já ouviu, ou conversando com outros colegas pastores? Nós pedimos portas abertas para espalhar o evangelho. E às vezes essas portas são abertas em situações de dificuldade, de crise. Porque alguns querem saber que esperança é essa que esse povo tem. Pedro diz, então estejam sempre preparados para responder. Eu não preciso ter vários diplomas. Se eu tiver a oportunidade de equipar-me mais e mais em estudos teológicos de vários níveis, amém. Mas eu não preciso ter diploma de apologética cristã para ser fiel na defesa da fé. Eu preciso de um coração consagrado e de muita coragem, para na hora do aperto eu ver que agora que eu vou dizer a razão da esperança que há em Jesus Cristo. Estejam preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão. Às vezes as pessoas pedem a razão da nossa fé zombando, né? Zombando. Uma vez meu irmão chegou lá em casa com um colega dentista. Aí deu para ver a presunção dele e tal. O cara jovem, já tá ganhando muito dinheiro como dentista. Aí meu irmão disse, ele é crente, é pastor. Ele, é? Notei, ele diz, lá vem. Sim, é? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem arrogante. Por que vocês acreditam que não sei o que? Ele não estava querendo a resposta. Ele já estava debochando da fé que eu depositava em Cristo. Mas eu disse para ele o que deveria dizer. Esse é um dos exemplos em que às vezes eles perguntam para debochar. Não é que eles estão interessados de verdade numa resposta, não. Mas às vezes eles perguntam com curiosidade sincera. Por que vocês, durante a pandemia, agiram diferente? Por que vocês, enquanto a maioria das pessoas estava entrando em depressão, vocês parecem que o mundo estava do mesmo jeito? Porque vocês, diante do risco de morte, não ficam tão amedrontados como a maioria da minha família, inclusive eu. Oportunidade para quê, irmãos? Para testemunhar a razão da esperança que há em Cristo. Por isso que foi muito triste durante a pandemia. Eu sei que ela não acabou, mas foi muito triste ver irmãos e irmãs reagindo igual aos incrédulos durante a pandemia. Como se não conhecessem a Deus e não tivessem esperança em Jesus Cristo. Eu sei, nesses casos, acabou se revelando corações. E ficou muito claro que alguns irmãos e irmãs temiam mais ao vírus do que a Deus. É bom ganhar um debate em defesa da fé. É gostoso ver um excelente professor argumentando e ganhando debate em nome da fé cristã. Mas a apologética cristã, diz Pedro, tem vistas um tipo de testemunho específico. Veja, responder ou fazer a apologética, a defesa, responder a todo aquele que vos pediu o quê? Razão da esperança que há em vós. Às vezes, o irmão está pronto para despejar conhecimento intelectual, mas não tem testemunho de esperança em Jesus Cristo. Para que a apologética cristã, se não for para testemunhar de Jesus Cristo? Alistair McGrath, no Apologética Pura e Simples, ele é excelente mostrando as pontes que você pode aproveitar em contextos acadêmicos e em diversos outros contextos. Mas ele não perdeu de vista uma coisa. A apologética cristã não é meramente para ganhar um debate, mas é para testemunhar
testemunhar a glória do nosso Deus. E isso pode ser feito, eu sei, com bons argumentos. Mas o que nós estamos destacando é que esses argumentos não são suficientes se deixarem de fora o testemunho da esperança no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos vendo aqui uma segunda orientação de Pedro. A primeira, em defesa da fé, consagre o coração. A segunda, em defesa da fé, apresente a razão da sua esperança em Cristo. E chamou muito minha atenção que a oportunidade surgiu num contexto de crise. Quando o mundo experimenta turbulências, aí é que o cristão tem a oportunidade de testemunhar para o mundo como ele é diferente. Como a sua segurança, de fato, não está nas coisas dessa terra. Como a sua fé é uma fé para essa vida e para a vida eterna. Tem gente que tem fé, tem muita fé, e se acaba aqui, nessa vida, a fé que eles têm. A nossa em Cristo não se limita às coisas dessa vida. O cristianismo oferece uma visão otimista com vistas ao futuro. Com vistas ao futuro. E ao futuro não é necessariamente que tudo vai mudar aqui. Mas é que, ainda que eu morra, o meu futuro é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que estar aqui agora. É estar com Cristo. Existe uma esperança. E a maior esperança de um filho de Deus é a vida em glória eterna com o Deus que é o nosso Salvador. Naquela cruz ele pagou pelos meus pecados. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele garante herança de vida eterna a todo que nele crê. Os leitores de Pedro estão sufocados, apertados, mas eles podiam reconhecer que eles eram bem-aventurados, não precisava ter medo. E, em vez de ter medo, eles deveriam era aproveitar e apresentar a defesa da fé. E o foco aqui era a razão da esperança que havia neles. Vamos observar a terceira e última orientação de Pedro. Verso 16. Fazendo o quê? Essa resposta da razão da fé. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Terceira orientação de Pedro é, em defesa da fé, zele. Zele por sua conduta como representante de Cristo. Consagre o coração, prepare a argumentação, mas não se esqueça do comportamento. Não se esqueça da conduta. O cenário é de pressão. Eu sei que estou com a verdade. Eu sei que Cristo está em mim. Eu tenho esperança nele. Como eu vou defender esse testemunho? Então note que o Senhor não se importa somente com o conteúdo que vai ser apresentado, mas a maneira, a forma como o conteúdo vai ser apresentado. Você já viu alguém ganhar um debate com os argumentos, mas perder com o comportamento? Você já viu alguém ficar famoso por sua habilidade de defender as doutrinas fiéis, mas o tempo mostrou que aquela pessoa usava até seu desempenho de guerreiro nessa batalha para esconder uma vida em pecado? E veio à tona. A conduta como representante de Cristo, Deus também se importa. O seminário é equipa, não é, irmãos? O pastor Timóteo está aqui. O seminário é equipa. Mas uma das coisas que é desafiador para o seminarista é continuar fiel a Deus, tendo tanta tarefa para fazer. Eu estou me referindo a...
eu tenho que administrar tão bem o meu tempo de que eu não abandone o tempo devocional por causa de tanta tarefa que eu tenho que entregar. É um desafio. Então eu posso estar numa semana cheio de teologia, mas o meu coração também cheio de pecado. Porque aquela teologia só encheu minha mente de informações. Mas a minha vida, nem percebo. Nem percebo. É possível que eu esteja pronto para o ministério, com um bom currículo que eu vi no seminário. Mas o meu comportamento me desqualifica. Eu sei mais do que alguns, mas alguns que sabem menos do que eu têm mais vida do que eu. Pedro diz, em defesa da fé, zele por sua conduta como representante de Cristo. Coração consagrado, razão apresentada e postura em defesa da fé. Então a conduta, Deus se importa com a conduta do seu apologista. O modo como as palavras são proferidas também importam. Deus requer de nós uma defesa que zele por alguns elementos. Veja, Pedro ele cita pelo menos 3 elementos. Quais são? Verso 16, fazendo, essa defesa da fé, todavia com mansidão. Mansidão. Deus conhece, irmãos, o nosso coração? Porque como a circunstância é de pressão, a tendência é a gente ser briguento. A tendência é a gente não aceitar desaforo. A tendência é a gente sentir o nosso ego atingido. E, em nome de Cristo, a gente justificar nossas explosões. Em nome de Cristo. Eu fiz isso porque é em nome de Cristo. Mansidão. Santificando a Cristo em vosso coração, responda com mansidão. Ou seja, sem ostentação, sem agressividade arrogante, mas com humildade. John MacArthur, numa das suas conferências para líderes, que eles reúnem lá, líderes de todo o mundo, conferência para pastores, ele pregou uma mensagem sobre a humildade. E teve um trecho da mensagem que ele disse assim: é fácil sermos orgulhosos quando estamos certos. Nossa teologia é correta, nosso entendimento da palavra de Deus é correto. Aí ele diz, é difícil ser humilde quando estamos certos, visto que nos tornamos intolerantes e rudes. Pedro diz, defenda a sã doutrina. Coração consagrado, argumento apresentado com mansidão. Eu sei que na Bíblia nós temos exemplos em que o próprio apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que diz, amados, às vezes diz, então se vocês querem brigar assim, que vocês cortem aí um do outro. Eu sei que Paulo é aquele que escreve para uma igreja, diz, amados, aí começa uma introdução longa, cheia de afetividade. Mas quando escreve para os Gálatas, já começa dizendo, admira que vocês estão depressa a passar. Esse jeito, o homem está esquentado. É vocês que estão aí, que não dá para a situação que vocês estão, eu chegar, tudo bem, filhinhos amados, gosto muito de você. Você está errado. Não, pode ser. Já chegou mostrando que aqueles irmãos tinham que sentir que eles não estavam bem. Eu sei. Mas o que Pedro está destacando aqui é que a nossa autoridade não nos faça perder o controle. Eu não esqueço de uma irmã que chegou para mim, depois de uma sessão, e disse, eu nunca tinha visto o Senhor falar daquele jeito. Porque, desculpe, tem água? Estava planejado não, viu essa parte? Tudo que o Senhor falou foi certo. Mas a maneira foi errada. Mansidão. Qual é o outro elemento aqui que ele cita?
temor. Mansidão, temor, disse o apóstolo Pedro. O evangelista John Wesley dizia que essa mansidão e temor são características que evitam a raiva, que murcharia o argumento e reflete uma reverência que surge do medo de ofender a Deus. Veja, John Wesley pegou muito bem. Eu estou fervoroso para defender a fé, mas que esse fervor faz com que eu não tenha medo dos homens. Mas aí a pergunta é, essa falta de medo dos homens é porque você não está temendo a Deus? É porque você está temendo muito a Deus? Ou é porque o seu orgulho está lhe fazendo forte? Pode ser que a ousadia não é, em alguns casos, não é fruto desse temor a Deus. É o orgulho dominando. Então, mansidão, temor, e ele termina a sua lista tríplice com boa consciência. Que boa consciência é essa? Não tem, os seus acusadores não tem o que pegar na sua vida. Não tem. Tem uma frase, né? Tem uma frase de pastor Ricardo Mateus, né, sobre isso. Não tem o que pegar. Sebastião, que decora essas frases, não sei se ele vai lembrar. Alguém diz assim, ele dizia, né? Seja um mala sem alça. Mala sem alça, ele diz, que não tenha coisas na sua vida, pastor, que irmãos que estão pecando e o Senhor vai tratar, aí eles podem pegar a sua vida. Ele diz, mas o Senhor, que é assim, 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 com boa consciência. Veja o que Pedro continua, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Vocês falam, mas o que vocês falam não se sustenta, porque minha vida é o melhor argumento. Eu estou com boa consciência diante de Deus e dos homens. Pastor Granconato, comentando esse versículo, ele disse, não deem motivo para crítica justa. A gente pensa que toda crítica que vem para nós é injusta. Às vezes vem críticas justas. Mas Pedro está dizendo, faça o seguinte, prepare-se para defender a fé. Prepare-se de tal maneira, com o coração consagrado, um argumento preparado e uma conduta correta, de que não haja margem, não dê motivo para uma crítica justa. Para usar uma palavra, seja aí irrepreensível. Vocês conhecem o nome Ravi Zacarias? Conhecem, né? Um gigante na apologética cristã do nosso tempo. Seus livros, palestras, vídeos se espalharam pelos 4 cantos do mundo, com excelentes argumentações que mostraram, e mostram ainda, né? Estão gravados, tem livro escrito, a gloriosa verdade do cristianismo. Mas creio que muitos ouviram da repercussão após a sua morte, vítima de um câncer, veio à tona algumas acusações. E depois de semanas de investigações, onde o próprio ministério Ravi Zacarias pagou advogados do ministério para fazer também uma investigação paralela, que já estava saindo em manchetes de revistas americanas, uma acusação contra Ravi Zacarias. O próprio ministério fez uma investigação e veio a público confirmar que, infelizmente, durante vários anos, Ravi Zacarias, enquanto viajava em palestras pelo mundo inteiro, ele abusava mulheres. Ele abusava várias mulheres. Muito triste saber que um dos maiores representantes da nossa apologética cristã desses últimos anos viveu muito tempo falando bem de Cristo, trazendo louvor à glória de Cristo por sua apologética muito eficaz. E em meio a todo aquele serviço, ele estava vivendo
com pecados escravizadores escondidos. Mansidão, temor e boa consciência. É muito fácil, num debate, a gente querer gritar, brigar. É muito fácil a arrogância aparecer, a grosseria, até palavrões entre crentes, entre pastores. O povo, a não ser aqueles que gostam mais do estudo, né? Mas o povo, de modo geral, não lembra tanto o argumento, mas não se esquece o comportamento. Pedro disse: vivam com mansidão, temor e boa consciência, de modo que vocês ganhem o debate. Sabe como? É que os que falam contra vocês ficam envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Às vezes nós conseguimos calar a boca dos opositores, sem falar nada. A nossa vida. Com a nossa vida. E às vezes quando a pessoa está gritando demais e se defendendo demais, porque às vezes está escondendo demais. Eu sei, tem circunstâncias que tem que apresentar uma defesa. Granconato, que estaria conosco, nós sabemos de algumas brigas que ele entra em defesa da fé. E recentemente uma pessoa das redes sociais resolveu atacá-lo e falar mal dele, da família, dos pastores da igreja, etc, etc. A pessoa nem era tão conhecida, mas ele deve ter percebido que repercutiu tanto que ele escreveu um texto e postou nas suas redes sociais, defendendo a integridade do seu ministério e desfazendo as falsas acusações daquela pessoa que fez contra ele. Uma das coisas que chamou minha atenção nos comentários lá na postagem de Granconato era alguns dizendo assim: eu conheço sua vida. Aí outro: eu conheço sua vida. Não, essa pessoa não era nem digna dessa resposta. Eu conheço sua vida. Eu sou dessa igreja há tanto tempo. Entendeu? Várias pessoas testemunhando em favor dele por causa da vida, do testemunho. Pedro mostra que tem circunstâncias, para concluir, irmãos, que a fé precisa ser defendida. Quem vai fazer isso? Nós, os que cremos. Agora, como nós vamos fazer isso? Como? Pedro dá 3 orientações. Primeira, consagre o coração. Temor do Senhor para vencer o temor dos homens. Segundo, apresente a razão da sua esperança. Não é só ganhar um debate, mas é testemunhar que a minha esperança é em Jesus. E em Cristo é vida, e vida em abundância, vida eterna. Em terceiro lugar, também cuide, zelando do comportamento como representante de Cristo. Que Deus use a minha vida, a sua, Deus use nossas igrejas para brilharem com a sã doutrina e o nome de Cristo ser honrado por nós. Senhor, perdoa nossos pecados, limpa nossos corações, faça com que venhamos a reconhecer pecados que porventura ainda nem reconhecemos. Senhor, peço especialmente por mim e pelos meus colegas de ministério. Sabemos que sobre nós tem uma responsabilidade gigantesca e também reconhecemos que só estamos onde estamos porque a graça do Senhor é quem nos sustenta. Continue assim nos sustentando, guardando-nos, guiando-nos e usando nossas vidas até o último dia, fiéis ao Senhor, meu Deus. E que nós não venhamos a nos acomodar, mesmo que estejamos fazendo bem e tendo bons resultados, se estivermos escondendo pecados em nossas vidas, como Ravi Zacarias escondeu tanto tempo. Amado Deus, louvado seja o Senhor por Jesus, que morreu pagando por todos os meus pecados.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém.